Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Nós estamos aqui para a lição de número 10, desse 7 de junho de 2020, para mais uma lição da Escola Bíblica, cujo tema é a intercessão pelos Efésios. Nós vamos falar da oração que Paulo fez pela igreja da cidade de Éfeso e vamos ver os efeitos que tem essa oração, qual foi a fé de Paulo ao fazer esta oração em favor de toda aquela igreja. O nosso textuário já fala isso. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. Paulo sabia o valor da oração intercessória e se colocava de joelhos diante de Deus por toda a igreja que estava na cidade de Éfeso. A nossa verdade prática vai dizer que nós temos a obrigação de interceder por todos os eleitos de Cristo para que sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Todo salvo na pessoa de Jesus tem o dever de orar uns pelos outros, de interceder pela vida de cada um de nós. É uma lição muito importante para os dias atuais, dias em que vivemos, dias difíceis, dias de crise, em que o medo tem tomado conta de todo o mundo. E vemos Deus, através desta lição, desta escola bíblica, falando-nos do poder da oração intercessora, da oração que fazemos uns pelos outros. Por isso, o objetivo é aprendermos que a oração ela tem poder, a oração ela é eficaz, a oração pode muitos em seus efeitos, principalmente a oração no sentido de fortalecer, de restaurar e crescer espiritualmente na presença do Senhor Jesus. A igreja de Cristo se fortalece, cresce e se restaura a cada dia à medida que os crentes orem. Vamos refletir acerca dos propósitos da oração de Paulo, que Paulo fez no poder do Espírito, destacando a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. É o amor de Deus que nos constrange, que nos impulsiona a orar uns pelos outros. E devemos ser conscientes de que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Nós temos que ter essa certeza de que Deus tem o poder de realizar muito mais, muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós oramos, daquilo que nós imploramos ao Senhor. Deus tem o poder de realizar muito mais. Na oração intercessora que Paulo fez e que registrou através de uma carta, no capítulo 3, versículos 16 a 19, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos. O poder de Deus é ilimitado, então Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é o único que deve ser glorificado. E quando a bênção chegar na nossa vida, quando a proteção de Deus chegar até nós, temos que reconhecer que se não fosse Deus que guardasse, meus irmãos, seria vão todo o nosso esforço. Devemos refletir que a oração intercessora, ela tem muito efeito. Então oremos uns pelos outros. Vamos refletir sobre isso nessa lição. Temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Se o amor de Cristo nos constrange, nós vamos orar uns pelos outros. Orar por aqueles que estão necessitados, orar por aqueles que estão enfrentando lutas, orar por aqueles que estão enfermos. Se Deus nos impulsiona através do seu amor, nós vamos orar. O primeiro ponto vai dizer que nós somos fortalecidos com o poder do Espírito. O Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então todo servo de Deus tem dentro dele o Espírito Santo. E se ele tem o Espírito Santo, ele é fortalecido no poder do Espírito Santo. Paulo fala das riquezas da glória de Deus. Confiança nas riquezas da sua glória, da glória de Deus. Deus é o Pai da glória. E o apóstolo Paulo fala da abundante riqueza da glória de Deus. Deus, que é possuidor de todas as glórias, Ele é despenseiro. Ele nos dá ricas e ilimitadas bênçãos. Deus é que tem a chave da despensa. Deus é que pode dar a você a bênção que você quer, a bênção que você deseja. E Deus é rico. Deus é rico em misericórdia. A despensa de Deus está cheia para nos conceder bênçãos que pedimos através da oração. Paulo então pede que a igreja seja fortalecida com o poder
que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Que você como igreja seja fortalecido em poder, que você como igreja seja habitado por Cristo, que você como igreja compreenda o amor divino, que você como igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual, que você cresça, que você avance na sua caminhada, que você seja o melhor crente hoje do que foi ontem, que você ore mais hoje do que orou ontem, que você confie mais hoje do que confiou ontem, porque Deus está com a sua despensa aberta e a chave é a oração. A chave é pedir. Pedir e Deus vai te atender. Você que busca, você vai encontrar, porque Deus é rico em sua glória. Somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas Paulo está dizendo no versículo 16 que a igreja, que eu e você temos que continuamente ser revigorado com poder. Eu já me converti, eu já me batizei, eu já desci as águas, eu participo da ceia. Meu irmão, Deus tem muito mais para você. O apóstolo Paulo fala em fortalecer com o poder do seu Espírito no homem interior, é você crescer cada dia mais, que é você continuar, que é você ter a sua força renovada dia após dia, é um fortalecimento diário, é um fortalecimento dia após dia. Deus quer te fortalecer e à medida que você se aproxima de Deus em oração, você é fortalecido. A única força que habita no crente e mantém ele firme vem do Espírito Santo. Ninguém fica firme sem a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue vencer se o Espírito Santo não estiver com ele. A força que habita no crente e o mantém vivo espiritualmente é o Espírito Santo. O Espírito Santo atua no nosso homem interior, capacita a perseverar, a manter afastado do pecado, a compreender as coisas espirituais, a compreender o plano de Deus, a compreender por que tudo isso está acontecendo, por que tudo isso sobreveio sobre o mundo. Quando nós nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo nos esclarece muitas coisas. Que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Que Cristo habite em nós. Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Cristo habite no seu coração. O Espírito Santo traga a pessoa de Cristo à sua vida. O que não significa que os crentes de Efésios não tivessem a presença de Cristo neles. Mas ali, quando Paulo fala da habitação, ele fala de uma habitação permanente. Você não pode andar com Cristo na hora que você quiser. Você não pode, em algum momento, me dá licença, Senhor, porque eu vou pecar. Me dá licença, Senhor, porque eu vou comprar e não vou pagar. Me dá licença, Senhor, aqui por um instante que eu vou fazer uma coisa errada. A presença de Cristo habita continuamente em nós ou não habita. Ou nós damos lugar plenamente para que Cristo viva em nós de forma plena, ou Ele não vem habitar em nós. A presença de Cristo em nós quer dizer que o Espírito Santo habita em nós e nos fortalece a cada dia. Mas para isso, Ele tem que habitar continuamente. O pedido de Paulo, então, aqui é para que Cristo habite continuamente na vida da igreja, em todo tempo, em todo momento. Não há um só momento que nós podemos pedir licença a Cristo para fazer uma coisa errada. Que Cristo habite continuamente na sua vida. O ensino de Paulo ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Se Cristo não habita em você de forma plena, você não vai resistir no dia mau. Mas se Cristo estiver com você no seu barco, vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai assoprar, mas você não vai naufragar, porque Cristo está habitando continuamente na sua vida. O poder e a presença de Cristo nos capacita a sermos vitoriosos e termos uma jornada de fé gloriosa. Isso só acontece se formos arraigados e fundados em amor. Duas expressões aqui, arraigados e fundados. Temos uma raiz e temos uma estrutura em amor. O amor é a virtude cristã. É um atributo divino, Deus é amor. Cristo se entregou para o resgate da humanidade por amor. O amor é o resumo da lei dos profetas, é o resumo de toda a Bíblia. O sinal dos discípulos de Cristo é o amor. A prova de que somos filhos de Deus é o amor.
O amor, então, ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Se você ama seu irmão e despede ele sem a ajuda de que ele precisa, de que adianta esse amor? O amor, ele é expresso através de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Paulo fala isso em Coríntios 13. Paulo implora para que o viver da igreja seja arraigado, tenha raízes e seja alicerçado no amor. Paulo clama para que a igreja compreenda e pratique o amor. O amor não é só um sentimento. Paulo fala do amor em atitudes concretas. Paulo compara o amor a uma planta bem enraizada, uma planta que tem raízes, que tem fundamento, uma casa que tem fundamento, que não cai. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Ninguém consegue progredir se não tiver amor. Paulo ele insiste nisso, que o crente, que a igreja tenha total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino, porque somos arraigados em amor. Isso demonstra a vastidão do amor de Cristo por nós, excede a todo entendimento. Não conseguimos compreender o amor de Cristo, esse amor que se entregou por nós. Indica que a lógica humana não pode medir o amor de Deus. Não conseguiremos compreender esse amor de Cristo, que por mais que erramos, que por mais que pecamos, Ele continua a nos amar, numa intensidade que não conseguimos nem mesmo imaginar. Somente o Espírito Santo pode nos fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. É somente o Espírito Santo trabalhando na nossa vida que faz com que entendamos que por mais que erramos ou pecamos, Cristo vai estar sempre de braços abertos, disposto a nos receber quando reconhecemos nossos erros e voltemos para Ele. Paulo pede para que os crentes conheçam essa intensidade do amor de Cristo. Cristo te ama. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade. Talvez muitas pessoas te abandonaram, mas sabe que Deus continua te amando. Entenda, compreenda, aceite esse amor de Cristo. Cristo nos amou e ainda nos ama e por isso devemos amar uns aos outros. Compreender a dimensão do amor de Cristo é, como resultado, expressar também esse amor uns pelos outros. O esforço humano não pode atingir essa meta. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir amar se o amor de Cristo não lhe constranger a isso. Por isso Paulo ora para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Quando você diz que Deus habita em você, que Deus está com você, Deus é amor. E se Deus habita em você, você também ama o seu próximo. Paulo fala dessa necessidade de compreendermos o amor de Deus e crescermos espiritualmente até alcançar essa perfeição, até atingirmos essa meta. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Por mais que tentamos, a nossa mente nunca vai compreender a bênção de Deus. A magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente. Olha que Paulo fala de fazer muito mais e muito mais abundantemente, além do que pedimos. Talvez você tenha orado pedindo a Deus algo, Deus pode te dar. E isso que você pede, te dar mais ainda. Talvez você pensou alcançar alguma meta, Deus pode te dar mais do que você está pensando. O que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios, os nossos desejos. Talvez você deseja algo, olha, sabe o que Deus pode fazer por você? É muito mais. A nossa mente é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem preparado algo extraordinário para a sua vida. Creia que Deus tem preparado algo sobrenatural para você. Algo que você não pensa, algo que você não imagina, é o que Deus tem preparado para você. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O poder divino age na nossa vida com bênçãos que a gente não consegue nem dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder além das nossas mais corajosas orações. Talvez você quer pedir algo a Deus e ainda não teve nem coragem de pedir. Deus pode te dar tudo aquilo que a sua oração, que aquilo que você estiver disposto a pedir, Deus vai te dar muito mais. Adore a Deus por isso. Se você já está gozando dessas ricas bênçãos do Senhor, adore a Deus.
Toda a glória é devida a Deus, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Paulo falou da boa nova do mistério revelado. Paulo falou das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Paulo falou da grandeza do poder de Deus. Paulo falou da infinitude do amor e de todas as bênçãos de Deus, que excede a toda a compreensão humana. Mas ele disse que toda a glória, diante de todas essas bênçãos, são devidas a Deus. Além dessas e demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada é que devemos louvar ao Senhor, Deus, que Ele é detentor de tamanhas dádivas. Você que tem sido abençoado, meu irmão, adore a Deus, tribute a Deus glória. A glória é devida a Deus, não a você, não foi o seu esforço. Você chegou onde você está, não foi porque você é bom. Deus deve ser glorificado. Os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Deus instituiu a igreja para o louvor da sua glória. A igreja não tem glória em si mesma. Você não pode glorificar na sua própria força, mas glorie-se no Senhor. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Glorifica a Deus, adore a Deus. Falam nela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Ensine, fale sobre a adoração a Deus, para todos sempre. Isso quer dizer que todos os crentes, todos nós, devemos tributar honras e glórias ao Senhor. As bênçãos espirituais são ilimitadas, não há limite para a bênção de Deus, e estão disponíveis a cada cristão. Somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Você que está querendo uma bênção, Deus tem bênção para você. Você que recebeu uma bênção, adore ao Senhor. Essa foi a oração de Paulo, uma oração intercessora, uma oração ousada, para que Cristo fortalecesse a igreja. Ele tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares: fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual até a perfeição. Durante todo esse processo, o povo de Deus glorificar a Deus em todo o tempo. Deus está te fortalecendo através dessa palavra? Glorifica ao Senhor. Está sentindo a presença de Cristo aí na sua casa, no celular, aonde você estiver assistindo? Glorifica o nome do Senhor. Deus tem sido amor para com a sua vida, demonstrado amor, você tem vivido esse amor, glorifique a Deus. Você está crescendo espiritualmente? Glorifique a Deus. Você está avançando na sua caminhada espiritual? Glorifique a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te ajude no nome de Jesus.